Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas, esse é o Westcast. Aqui não tem baixo astral. Nunca tem baixo astral. Aqui ninguém abala a gente. Meu nome é Alexander Waverly, sessão 1 da Uncle. Você conhece? Vixe Maria. Não tem ideia. Onde é que eu vim parar, cara? Esse aqui é o Luciano Pires, que na verdade, faz curso, faz podcast, faz 4 podcasts, escreve livro um atrás do outro. É uma prova de que a clonagem existe, certo, cara? Você deve ser o número 2. Porque o cara não para, é impressionante. Sabe como é que eu respondo quando perguntam a mim o que eu faço? O que você faz? Eu respondo assim, você tem tempo? Para dizer o que faz, né, cara? E aqui comigo o Christian Costa de novo. Muito obrigado, Dagomir, pelo convite. É um grande prazer. Eu me sinto em casa. É assim que a gente gosta. Eu estou aqui com uma camiseta do Luciano. Admiro quem tem inteligência acima da mídia. É isso. Muito bom. Muito bom. Grande frase, viu? Luciano, obrigado por você ter vindo. Foi super legal você ter vindo aqui. Imagina. Muito prazer te conhecer, Luciano. Bem-vindo. Eu agradeço vocês, cara. Você sabe como é que meu trabalho é independente, né? 136% independente. Não estou embaixo de lugar nenhum. Então, não tem mais espaço para coisa nenhuma para independente no Brasil. Né? É muito complicado. Eu fui lançar esse livro. Esse é meu 10º, é o 10º livro. Verdades e Mentiras. Como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Eu fui lançar esse livro, que é o meu 10º, e a hora que eu estava com ele pronto, falei, bom, agora eu vou trabalhar o processo de lançamento do livro. E eu descobri que não tem mais nada do que se tinha há 5 anos atrás. Entendeu? Você não tem mais vou mostrar o livro na televisão, aonde? No programa do Jô. Acabou. Acabou. Pô, então o que sobrou? Não tem mais o programa para você levar, a assessoria de imprensa não funciona mais, colunas, acabou. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trabalho para expor nas grandes redes de livraria. Acabaram. Então o mundo virou de ponta cabeça. Então, se já era difícil pôr independente, agora está mais difícil ainda, né? Mas daí você tem que se adaptar. Você se adapta muito bem, né? Tem que se virar, né, cara? É isso aí. Então, um espaço como esse aqui é muito legal. Obrigado pelo Imagina, convite. Luciano, queria primeiro declarar que eu concordo com você que o Blow by Blow é o melhor disco do Jeff Beck. que morreu há pouco tempo. Que grande cara, que grande Anteontem. Quer dizer, agora quando for pro ar, se é que vai pro ar, já foi a semana passada. Uhum. Que disco, cara. Que disco. Eu também, você falou que você furou de tanto ouvir. Sim. Hoje a gente não fura mais porque é streaming e tal. Sim. Mas eu ouço aquele... Eu falo, eu tô bem, eu tô em casa, é a sofisticação. Sim. Né, E é assim um disco, como tem que ser a vida, é variado e corajoso, né, cara? Não tem uma faixa lá que seja igual a outra. E tem uma coisa também, né, Dagomir, quando você vai olhar aquilo, é o que eu chamo é a coisa do Chaplin, né? Do Charlie Chaplin, né? Você pega um filme do Chaplin hoje, você olha aquilo te enche os olhos, você dá a risada e você curte aquilo de montão. E aquilo é um cara só. Um cara escreveu, um cara interpretou, Você pega o do Jeff Beck, não tem 153 produtores, 43 autores da música. Tem como um cara. Hoje, né? Como é hoje. Tem um cara. Né? Esse cara, com o talento dele, ele traz. Então aquilo vem cru, sabe? Depois com o tempo aquilo vai sendo destruído, né? Normalmente é assim, né? O sujeito surge com. Você pega o primeiro disco do Fagner, cara, é um negócio fabuloso. Depois ele vira mainstream. O mercado vai lá e pega aquilo e transforma em mercadoria, né? Você pega o primeiro disco do Djavan, cara, é uma coisa preciosíssima. Depois ele vira um crooner, né? Normalmente o seu Valença também, os primeiros discos do seu Valença. Que são coisas. E aí você vai virando. O que tem lá? Você fala, cara, tem uma verdade, cara. Aquilo é verdade. Os erros estão ali, né? Ali se permitir, você pode errar, você pode trazer uma coisa que não esteja conforme, não está dentro da fórmula, sabe? Não está quadradinha. Então, cara, aquilo é fantástico. E de tempos em tempos, parece que o mundo exige isso, né? De tempos em tempos aparece um Perdidos na Noite do Faustão. Ele vem para quebrar tudo, porque ele é completamente fora da regra, né? Aí o mercado vai lá e transforma no enlatado. Depois vem Pânico na TV,
que é completamente anárquico. Aquilo faz um sucesso maravilhoso, depois o Pânico não chegou a enlatar porque ele acabou antes, né? Mas de quando em quando isso acontece. Então acho que nós estamos chegando agora no limiar de um momento em que, sabe, que vai ter essa outro. verdade tem que vir de volta, cara. Só que quando ela chegar, Deus te ouça, cara. talvez Meu a Deus mídia... do céu, porque a gente estava até falando antes do programa sobre o Pasquim, né? Sim. A influência que teve o Pasquim, um choque, apesar de ser de esquerda, mas ele revolucionou o jornalismo, né, na época. E hoje, como tá previsível tudo. Tudo, né? Tudo. Dagomir, nós somos um tempo... Cara. Desculpa, tá? Imagina. Nós temos um atributo aqui que você vai chegar lá, tá? Você vai chegar lá porque você vai ficar velho que nem nós, né? Vai nessa. Nós somos um tempo em que um disco mudava a vida de uma pessoa, cara. Uma peça de teatro causava impacto na sociedade, um filme, um livro, cara. Você pega um Falso Brilhante da Elis Regina, que é um show, que quando ele acontecia era um marco, cara, que balançava a sociedade aquilo, né? Não tem mais nada hoje. Nada. Se você perguntar hoje, me dá um filme, me dá um livro, me dá um show que tenha esse impacto. Não é que não tenha, claro que tem. Tem livros excelentes, tem filme, tem muita gente boa produzindo, né? Mas qual é a razão dessa escassez? Cara, eu acho conhecimento, que foi tudo atropelado, tá todo mundo com pressa, cara. Tá todo mundo com muita pressa, sabe? De novo, nós somos de uma época em que você pegava um bolachão de vinil e você punha na vitrola, e sentava na frente e ouvia um lado e depois ouvia o outro lado. O sentar para ouvir o disco inteirinho. Você pega um Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que, cara, você ouvia um lado inteirinho, virava, ouvia o outro lado inteirinho, e aquilo era quase que uma como é que eu vou dizer, cara? Aquilo era um acontecimento, visual, era uma experiência. Hoje, os caras estão discutindo diminuir o tamanho das músicas, porque 3 minutos é demais. A turma não tem mais saco para ouvir 3 minutos. Vídeos mesmo publicados nas redes sociais têm de ser curtos. Pois cara. Então, esse mergulho profundo que demanda um negócio que ninguém mais tem hoje, que é tempo, não tem mais. Então, eu quero um textinho, cara. Eu não quero ter textão, não me enche o saco. Ainda bem que o livro é curto, é fininho, né? Já pensou se fosse um livro do Morgenstern que tem 800 páginas, cara? Eu não quero ler. Isso me cansa, né? Então, essa loucura por consumir tudo rápido deixa tudo raso. E o raso não tem raiz, cara. E você, cara, eu sou completamente a favor de streaming, sabe? Realmente sou daqueles caras que passa 40 minutos escolhendo o filme e vai dormir porque não escolheu nenhum, não encontrou. Mas realmente você tem essa... Eu me lembro, por exemplo, o Planeta dos Macacos, de voltar ao dia seguinte, porque aquilo vira uma experiência profunda, né? Não é uma coisa que você vê, acabou, vai para outra. E até porque, Dagomir, tinha uma coisa interessante, eu brinco com a molecada que vem falar comigo, né? Eu sou um dos raros exemplares vivos que assistiu Star Wars na estreia. Então eu estou sentado num cinema aqui em São Paulo em 1970, não me lembro quando foi. Eu estou garotão, com 20 anos de idade, sentado no cinema, começa um filme tocando uma música que eu nunca tinha ouvido e de repente entra uma nave por cima da minha cabeça, como eu nunca tinha visto, cara, eu fico arrepiado, eu não sei o que está acontecendo lá. Porque o mundo nunca tinha visto aquilo. E eu estava lá experimentando aquilo pela primeira vez, né? Eu vou assistir Tubarão. O mundo nunca tinha visto um trabalho musical e um terror como o do Tubarão. Eu vou assistir... como é que era do terror do William Friedkin, o Exorcista. O Exorcista, nossa. Cara, o mundo nunca tinha visto um terror como aquele. Então, aquilo estava quebrando paradigmas, né? E essa semana passada, alguém entrou na nossa rede lá de contato, estava escrevendo, cara, eu assisti Cidadão Kane, que é considerado o melhor filme de todos os tempos, e eu não consegui ver nada lá que justifique ser o melhor filme de todos os tempos. Alguém me explica por que é? E a explicação que eu falei, cara, você não consegue entender se você não voltar para 1950 e bolinha quando foi lançado, porque tudo que tem nele é novidade. Só que para quem assiste hoje não é mais, né? Então, aquela nave entrando, você já viu milhares. O susto do Exorcista, você hoje já viu milhares. Aquilo foi repetido à exaustão. Então, para conseguir uma novidade, sabe, que quebre aquilo tudo, é muito mais difícil hoje em dia, né? Tem uma forma de voltar um pouco isso? Assim, cara, não tem. Tem aquela canetinha dos caras lá do Men in Black. Do Men in Black, a canetinha dele. Esquece tudo. Com aquela canetinha você consegue. Mas então é uma busca incessante pelo novo,
num mundo que já viu praticamente tudo, né? Tudo. Então, então eu preciso da tecnologia. Eu vou para a tecnologia. E aí eu faço Os Vingadores. Que é um filme que, se você tirar os efeitos especiais, sobra um videoclipe de 8 minutos. O resto é barulho, porrada, tiro, porrada e bomba. E quando você termina aquilo, eu falo, bom, o que sobrou? Né? Cadê o 2? E uma coisa interessante, o que sobra? O pessoal que curte Vingadores curte aquilo barbaramente porque tem um histórico de HQ. Tem a história do gibi por trás, entendeu? Quem chega lá sem a história do gibi... barulho, tiro porrada e bomba. Exatamente, cara. Eu tô fazendo isso agora, tô lendo os primeiros Marvels, de cada herói, e você vê o impacto que era, que devia ser na época 62, 63, né, cara? Sim. E hoje, quer dizer, aquela feijoada, né? Aquela orgia de efeitos. Eu adoro, eu vou lá ver. Se bem que eu não gostei do último Thor, cara. Eu achei horrível, cara. Você viu que nós estamos falando de mídia? Pois é. Nós estamos falando de mídia, cara. É um tsunami. Hoje em dia é um tsunami. Ela vem e carrega tudo com ela. E se você não tiver esperto lá, você vai junto, cara. E você vê qual o futuro para essa nova mídia? Ela vai durar ou ela vai se destruir, se reconstruir? Eu acho que a gente está fragmentando o mundo. O mundo está absolutamente fragmentado. Então, aquela história de a Rede Globo de televisão, com uma novela que abrange 100% do território nacional e que pauta a discussão, a Rede Globo define o cabelo, o penteado que as mulheres vão usar, o vestido que elas vão usar, qual é o tema que vai ser falado no país, que é um órgão, tem um órgão central esparramando para todo mundo, e é um caminho one way, só vai, não volta, né? Isso está acabando, está sendo demolido todo, e primeiro porque a tecnologia surgiu e permitiu que a gente tenha outras formas, aquela verdade absoluta não é mais, e outra que tem uma geração nova vindo aí que desacostumou disso. Tem uma molecada aí que não sabe o que é TV aberta, cara. Os caras nunca mais ligaram aquilo. E não vão admitir ter que ligar a TV às 8 horas da noite para assistir uma coisa que alguém quer me dizer. Cara, eu quero ligar a hora que eu quiser. E outra, eu quero interagir. Eu quero falar com eles, eu quero contrapor a ideia. Então, tem uma sociedade absolutamente fragmentada de um lado, trombando com a mídia antiga, que ainda eu sou o dono. Então, nós somos no meio desse processo. Então tem os dinossauros, né? Nós somos criados. Não, o Dagomir é uma pessoa, ele é um caso à parte, porque a cabeça do Dagomir é muito aberta para essas outras coisas. Inclusive dá até dica, né, Dagomir? Tira dos seus livros da estante, tem que ser todos digitais, né, Dagomir? Eu procuro, né? A gente procura se adaptar, ver. Você tem que estar realmente, mas aí tem, eu acho que o que você está falando é isso. Tem a experiência histórica, sem dúvida. Quem nasceu agora é uma coisa. Como a gente tinha 5 canais de televisão, né, que você tinha que escolher tinha 2, 4, 5, 7, 9, 13. Você repara que ele não está no controle, ele está no seletor. Ele levantou, ele foi na TV e virou o seletor. E mexia na antena para saber. Então, a moleza que hoje às vezes revolta. Vocês não estão prestando atenção nas coisas e tal. Mas é que já nasceu com esse... Tem uma certa educação para isso, para centrar um pouco? Cara, eu não sei se tem, porque esse mundo fragmentado, ele não é mais o meu. Entendeu? As receitas que eu tenho para ele não servem. Entendeu? Eu posso chegar e posso contar para você o que funcionou para mim. Não vai funcionar com essa molecada mais, porque é outra dinâmica, né? Eu tenho um texto meu que está num dos primeiros livros meus, que chama-se Queirópteros. Queirópteros, a ordem dos morcegos. E eu conto lá que eu, com 12 anos de idade, 10, 12 anos de idade, a professora veio e deu um trabalho de casa que era sobre queirópteros. Então, na segunda-feira, nós tínhamos que levar o trabalho, né, que era para apresentar para a classe a pesquisa sobre queirópteros. Né? Então, o que eu fiz? Né? Fui comprar uma cartolina. Vai no Google, cartolina. Que era a mídia da época. Fui comprar uma novidade absoluta que estava substituindo a goma arábica, chamava-se cola tenaz. Né? Peguei uma tesourinha, né, e fui. E aí eu fui na minha enciclopédia conhecer. E lá na enciclopédia, eu pego o último tomo, que era o tomo de índice, eu vou nele, acho Queirópteros no volume 4, página 38. Eu vou lá no volume 4, tá, eu vou procurar. Só que é o seguinte, cara, esse é um processo que me obrigava a fazer uma garimpagem. Então, para eu chegar no Queirópteros, eu passava pelo funcionamento do satélite artificial, pelas pirâmides do Egito, pelo fim dos dinossauros. Pela ordem alfabética. Então, e aquilo tudo colorido, e eu, moleque, cara, eu ficava enlouquecido. De repente, os Queirópteros nem chegaram, mas eu já estava aqui envolvido lendo a história de Cartago, né?
No final, quando eu achava os quirópteros, ela copiava, fazia um garrancho, recortava o negócio, colava, levava aquela coisa suja na escola, entregava para a professora e ela dava uma nota. Ele sabia. Era assim, era um processo. Você já fez também isso, Dagomir? É claro, e você começa a conhecer. Tinha Barça que a gente podia recortar. Era rico, mas era rico. Eu tinha Barça, gente cara. rica, né? Então não tinha essa, vou tirar um xerox, não tinha nada disso. Você pega hoje um moleque de 12 anos e pede para ele, faça um trabalho sobre quirópteros. Ele vai entrar no Google, cara. Ele vai digitar quirópteros e vai direto ao assunto. Ele não vai. Ele tem todos os caminhos do mundo para buscar o que ele quiser, mas se quiser. Não é como eu. Eu queria o quiróptero, mas era obrigado a passar por aquilo tudo, né? Ele, se quiser, ele pode ir, mas ele não. Ele cai direto no quiróptero, ele abre a página, clica, faz um copy-paste, imprime colorido, grampeia, leva na escola. Nem sei se leva na escola. Ele manda por e-mail para a professora. Não, e hoje você tem esses programas, eu estou cada vez mais interessado nesses programas de inteligência artificial, que você não precisa, você fala, o que é quirópteros? Ele vai, te entrega o texto e Alexa, o que é quirópteros? Ela fala para você em voz alta. Ele vai para lá e escreve. Então, o que é isso, cara? É uma maravilha tecnológica que, cara, eu acho que a humanidade nunca viveu a riqueza que a tecnologia trouxe em termos de capacidade de você ter acesso a qualquer conhecimento de qualquer lugar do mundo. Você pode entrar dentro da biblioteca do Congresso da Rússia, sei lá, se você vai falar russo, e você vai encontrar coisas fabulosas que, para nós, na nossa época, era impossível sequer pensar em ter acesso a uma coisa dessa. Então, da mesma forma como esse acesso está na mão de qualquer pessoa, ele traz para o colo das pessoas uma responsabilidade que a gente nem pensava nela na época, né? Que é o seguinte, cara, peraí, eu tenho que querer ir atrás. Eu tenho que selecionar o que está chegando para mim. Sabe? Se eu tenho tudo na mão, eu tenho que começar a selecionar. E aí começa a acontecer o fenômeno que o Dagomir falou. Ele fica 2 horas à frente da Netflix e vai dormir sem ver um filme. Porque as 2 horas foi procurando alguma coisa que preste ver. Entendeu? Então, a facilidade tecnológica trouxe uma responsabilidade que ele não tinha. Cara, antigamente, é a TV, cara. Ou você assiste o que ela está transmitindo, ou não tem o que ver. Você comprava o jornal e procurava a programação da TV. Sim. O que tem na sessão coruja? Aí você. E a sessão da tarde e a sessão coruja. Daí e é hoje, o que você tem, cara. Acabou. E é o horário, entendeu? Horário. Então, essa responsabilidade nova é que, para mim, é a grande chave. Né? E me parece que as pessoas não sacaram ainda. A minha razão de escrever o livro foi exatamente isso. Falar, cara, você vai precisar agora entender que o teu processo de aquisição de informação mudou. Então, se tecnologicamente caíram todas as barreiras de entrada, você pode ir para onde você quiser, tem uma responsabilidade tua, que é até moral, que você não precisava ter lá atrás, porque não tinha escolha, cara. Ou era aquilo ou não era. Hoje, com tanta escolha, se você não tiver com a cabeça feita, você vai dançar, porque você não vai saber o que escolher. Vai acontecer uma pandemia, você vai ligar o teu YouTube e vai ter um especialista dizendo que vai morrer todo mundo, que você tem que ficar em casa e que você não pode tomar o remédio XYZ. Aí você vai abrir um outro especialista dizendo o contrário do que ele disse, entendeu? Dos dois no mesmo nível, os dois mostrando estatística, mostrando a revista Lancet, os dois. E aí você olha para aquilo e fala, cara... E em meio a tudo isso, a esse mar de informação, onde está a verdade, como achá-la? Não... Você quer sentido da vida? Você quer saber como o nome de Deus, cara? Quer que eu te diga o nome de Deus? Não tem, cara. Não tem. Ela está em algum lugar. Ela está entregue ao consumidor. Assim. Ela está flutuando em algum lugar. Ela não é de ninguém, cara. Ninguém tem o domínio dela. Tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Eu sei que se eu sair na rua, na chuva, eu vou me molhar. Isso é o óbvio, mas não, eu entendo, não é essa a verdade que você está se referindo. Né? Você está se referindo àquela que vem discutir se o Neymar é o melhor jogador do mundo ou é o Messi. Entendeu? Então aí já não é mais uma questão de evidência. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Nós vamos trombar os dois e nenhum dos dois vai ter a verdade. Eu não sei se é o Neymar ou se é o Messi. Um ganhou a bola de ouro, outro não. Entendeu? Qual é o melhor? Cara, você pode me dar 1000 argumentos para provar o teu lado, eu dou 1000 do meu, nós não vamos conseguir um convencer o outro e vamos ter que conviver os dois com essa meia-verdade. É assim que a vida Você fala muito funciona, disso no livro, né, inclusive? Falo bastante dessa coisa, porque a busca da verdade é uma utopia, né? Nunca a gente vai chegar lá. É importante mantê-la como um ponto de vista, é lá que eu quero chegar, eu quero estar o mais próximo possível dela, mas eu tenho que reconhecer que, cara, eu tenho viés. Eu sou um cara enviesado, claro que eu sou. Todo mundo é, né? Outra, eu não sou imparcial coisa nenhuma, né? Então, como é que eu consigo conviver com isso? Como é que eu posso dizer que eu vou escrever um livro sem ser uma pessoa imparcial, que eu sei que eu não serei? Né? Só tem um jeito.
eu tenho que abrir o livro avisando as pessoas. Eu faço exatamente isso, cara. Abro o livro, abro meus vídeos, meu site, onde você for, falo, moçada, antes de começar, deixa eu dizer quem sou eu. Eu sou Luciano Pires, eu sou assim. A janela pela qual eu olho o mundo é esta aqui, ó. Eu tenho uma postura muito mais liberal e conservadora, portanto, eu vou olhar o mundo desta janela aqui. Tudo que eu disser para você tem esse escopo aqui. Se você tiver uma janela diferente, você vai ver outro ângulo. Entendeu? Eu não quero te convencer a ver o meu ângulo, não. Eu só quero te colocar os meus argumentos e eu quero que você pense. Sabe? Se quiser vir me xingar, venha, cara. Mas venha com o argumento, por favor. Não vem só me xingar. Vem trazer para mim o argumento, que eu adoraria se você conseguisse me levar para tua janela. Entendeu? Porque se eu conseguir olhar outro ângulo, eu vou ver coisa que eu não estou vendo aqui. Cara, olha aqui, eu não tinha visto que atrás da mesa tem um gato, eu só consigo ver de frente. Pô, deixa eu ver o gato, né? E o que está acontecendo com a sociedade hoje em dia é que nem se permite mais eu sentar para você e convidar você a vir na minha janela. O fato de você estar numa outra janela, você já é um fascista, você é um idiota, você não sabe o que está falando e, se possível, eu quero matá-lo. Não só matá-lo. Hoje eu quero matá-lo, eu quero esquartejá-lo, eu quero exibir suas partes em público, eu quero derrubar sua casa e salgar o local para não nascer nada ali. É assim que nós estamos, cara. Então, bicho... E por que você acha que a gente chegou nesse ponto? Cara, é essa coisa da redução dos conceitos, né? A gente reduziu tudo a preto e branco, é tudo um ou outro, né? Mas, Luciano, você falou uma coisa no Twitter que eu dei muita risada, depois eu fiquei muito preocupado, daí comecei a dar risada de novo, que eu falei, esse cara é gênio, cara, esse cara é demais. Você falou, o Brasil voltou normal, né, cara? Explica melhor. Eu falei, cara, o meu medo é que o Brasil tenha voltado ao normal. Entendeu? E você olha e fala assim, intervalo, isso é o normal? É isso que é o normal? Então, cadê aquele país? Cadê o Brasil do Tom Jobim, hein, cara? Que tinha política, cara. Tinha cara que matava o outro na eleição, cara. Tinha tiro na eleição. Né? Os caras proibiram vender bebida alcoólica, os caras se matavam na eleição. Então, esses dois polos se pegando, isso sempre existiu na história da humanidade, cara. Sempre teve. E é bom que tenha. Entendeu? O contraponto é bom que tenha. Cara, nós chegamos num ponto na sociedade em que a gente vai assistir um Corinthians e Palmeiras e os 40 mil lugares do estádio estão ocupados por um time só. Porque não pode deixar entrar o outro, senão eles se matam. Cara, sabe, é um nível de polarização? De polarização, mas é uma polarização burra, ela não é a polarização positiva. Aquela que contrapõe ideias e que, pô, a tua ideia é diferente da minha, mas, cara, ela é tão legal que pô, eu vou incorporar coisas aqui. Então mudei. Puta, o cara me convenceu, mudei, ganhei, né? Saí maior do que eu entrei. Essa polarização é fantástica. E isso sempre vai existir, sempre existiu. O problema é quando você reduz as coisas a preto e branco. Não tem mais cinza no meio. Entendeu? Então, se você não... Aliás, não é nem não concorda. Se você não ofender o meu inimigo, você está a favor dele. Logo, eu vou acabar com você também. Por quê? Porque você não ofendeu ele. Não é que você falou bem dele. Você não precisa defender. É só não ofendê-lo, você já é meu inimigo. Você pode falar, não concorda. Você tem que matar, esquartejar, salgar, jogar debaixo do piche. Né, isso é um fenômeno apenas aqui no Brasil? Não, é mundial? Isso é mundial, cara. Isso é mundial. Em alguns lugares extrapola um pouco, né? Mas é mundial. A gente está vendo isso acontecer no mundo todo. Então, o que eu acho que é isso aí? O Bauman tem uma definição, que é aquele da sociedade líquida, né? Que ele fala, cara, prazer imediato, tudo aqui e agora. Superficial e rápido, cara. Se eu sento aqui, troco 2 palavras com você e eu acho que não... Eu abandonei, vou embora. Entendeu? E isso se aplica a tudo. Relacionamentos, eu vou me casar, dura 3 meses o casamento. O tempo de eu descobrir que... Então, peraí, cadê aquela coisa de que ao me casar eu vou ter que abrir mão de uma porrada de coisa, ela também vai, ou ele também vai, né? Eu tenho que abrir mão de uma pancada de coisa para poder ter um meio termo. Esse abrir mão está saindo fora do repertório da pessoa. Não, eu não quero abrir mão. Eu vim trabalhar aqui, cara, e se não for do jeito que eu gosto, eu vou embora amanhã cedo. Entendeu? E o que é o jeito que você gosta? Cara, eu não quero encheção de saco, eu não quero cobrança, eu não quero que você venha falar que o meu trabalho foi mal feito, que se você dissesse, você está falando de mim. Não, eu não estou falando de você, eu estou falando que você fez uma coisa ruim. Você não é ruim,
Mas não existe mais isso. Não, se você está dizendo para mim que eu fiz uma coisa ruim, você está me chamando de ruim. Logo, eu te odeio e eu vou embora. Fica muito superficial, cara. Ninguém mais mergulha para entender, cara. De novo aquela coisa da janela, né? Sim. Meu, deixa eu ir na tua janela para ver por que você está pensando assim, né? O que esse cara viu que eu não vi? E para mim essa é a grande pergunta, né? Vamos voltar para Sócrates, vai? Cara, eu só sei que nada sei, né? Então, antes de eu te destruir e entrar na área de comentário e dizer que este idiota falou tal coisa, eu vou parar e olhar e falar, o que esse cara viu que eu não vi? E antes de eu chamá-lo de idiota, eu preciso tomar cuidado para não passar vergonha em rede social, que é o que mais tem hoje. É adolescente de 50 anos passando vergonha em rede social, né? Cara, o que esse cara viu que eu não vi? Que janela que ele tá que mostrou para ele uma visão que eu não tive aqui? Só depois que eu me certificar de que realmente ele viu errado, o que ele não tem argumento, né, é que eu vou, então, tomar minha decisão. Hoje não acontece mais isso, cara. E aliado a isso, a questão do tempo, de novo. Tem uma preguiça gigantesca das pessoas mergulharem para entender o porquê das coisas. Isso eu falo muito no livro, né? Cara, é tão trabalhoso eu tentar entender o que está acontecendo, eu tentar buscar a raiz das coisas, que é muito mais simples eu emprestar a análise que alguém fez. Cara, como é fácil eu pegar um rótulo. Meu, me dá um fora Temer aí, tá resolvido. Acabou, eu não preciso nada, cara. Apareceu o Temer fora Temer, tá resolvido, né? Me dá um fora alguém, me dá um. É por isso que toda hora aparece levanta uma hashtag que todo mundo repete, né? Então, ao longo da segunda metade do mandato do Bolsonaro, metade do primeiro ano em seguida, cara, o genocida é rótulo, cara. E aquilo basta para encerrar a discussão. Vamos conversar sobre Bolsonaro? Vamos, você apoia aquele genocida? Acabou a discussão. Não tem mais conversa. E como que você vê o papel da imprensa nisso tudo? Ela tem sido atingida de tal maneira assim? Tem, porque quem espalha isso tudo é a imprensa, cara. Ela é que... A imprensa é, sim senhor, o quarto poder, ela tem um poder de pautar a discussão, cara. A imprensa, a mídia como um todo, né? A mídia como um todo, né? A imprensa em particular, que é um pedaço da mídia. Então, o que aconteceu com a imprensa? A imprensa não me traz mais notícia, ela me traz uma opinião. Ela traz para mim um fato tentando dizer como eu devo lê-lo, como eu devo interpretá-lo e como é que eu devo tratar os agentes daquele fato. Então, já vem embutido, cara. Não tem lá uma história que Bolsonaro assinou um decreto. Não. Bolsonaro assinou o decreto, mas né, o genocida assinou um decreto. Já vem um comentário induzindo uma opinião embutida lá. Isso é pavoroso, cara. Se eu não tiver repertório, eu vou comprar aquilo. Atos criminosos. E o que é aquilo? Atos criminosos. Sim, você fala, não, alguém já julgou, alguém já não. Atos criminosos. E aconteceu uma novidade na gestão do Bolsonaro, aconteceu uma novidade, porque ele começou a ser destruído antes da eleição. Sim. Quando a candidatura daquela caricatura começou a parecer que, opa, peraí, talvez esse cara tenha chance de ganhar. Começou ali. A destruição começou lá, naquela fatídica entrevista dos candidatos lá na Globo, quando o Bonner e a Renata, e ele falou do salário da Renata, ali caiu o mundo com relação à Globo. E dali em diante ele passou a ser atacado de todas as formas e transformado numa caricatura. Então, e aí aconteceu uma coisa que foi fantástica, que eu nunca tinha visto ainda, cara, que é o cara acusado o tempo todo por algo que ele iria fazer. Sabe? Então, ele vai fazer tal coisa. E aí começou lá atrás, ele vai matar negro, ele vai matar índio, ele vai fazer, e nunca foi algo, ele fez, né? Vou atacar você por uma atitude que você tomou. Não, eu vou atacar você porque você deu a entender que você vai fazer tal coisa. Então nós estamos antecipando até Crimes Futuros, né? Aquele filme do Spielberg. Cara, Minority Report. Minority né? Report. Você vai... E aí ficam 4 anos, golpista, e o golpe não tem, e o golpe não vem, mas continua, e o discurso continua. Ontem acharam um papel na casa do cara lá, olha aí, tá vendo como ele ia fazer? Então, isso é alimentado pela imprensa, não é pela tiazinha do WhatsApp. A tiazinha do WhatsApp vai ser alimentada pela imprensa, né? Que até outro dia, e para os caras da nossa idade, era quem nos abastecia de informação. E aí eu olhar para aquilo e falar, pô, pera, é a Rede Globo que tá falando, cara. Isso é uma baita de uma empresa, cara. Tem gente profissional, tem uns caras que eu admiro. Tem jornalistas ali que eu segui a vida inteira, cara, e que se revelaram canalhas no momento em que a rede social apareceu e trouxe aqui, ei, aquilo que ele falou não é verdade. Olha a verdade aqui. O cara tuita um negócio, em 2 segundos entrou alguém lá, não é bem assim. Olha o documento aqui.
Não é assim que se fala, peraí, não é esse o nome que se usa, né? E aquele cara que era o rei da... Eu cunhei uma frase que eu falei tá no livro. Falei que a pandemia veio para destruir reputação. Entendeu? Então, de um lado, ela tem um aspecto sanitário da pandemia, que é aquele que chega para matar um X número de pessoas, e ela ia fazer isso de qualquer jeito. A pandemia veio para fazer isso, né? Mas tem um outro lado que é o lado moral, onde ela vem para destruir reputação. E ela destruiu a reputação de médico, de jornalista, de youtuber, de especialista, de advogado. O que o pessoal vinha dizendo uma verdade absoluta quando os fatos não estavam ainda quentes, não podia ter tirado do forno ainda. E hoje começam a aparecer uma série de informações dizendo, cara, não era bem assim. Peraí, mas se não era bem assim, vocês me obrigaram a tomar uma decisão errada lá atrás, né? Que é uma coisa que acontecia na economia. A economia sempre foi assim, né? Os caras começam, como é que é o mercado? Como é que vai ser a inflação esse ano? Será de 15%. O dólar vai chegar no 15,3%. Aí você olhava e falava, meu Deus, se vai ser assim, eu não vou trocar as máquinas, eu não vou investir, eu não vou importar porque não vou contratar ninguém, eu vou ficar pequenininho. Aí chegava no ano, em vez de 15, tinha sido 3. Aí você fala, pô, mas se eu soubesse que era 3, eu teria feito melhor. Tudo aquilo eu teria feito. Eu deixei de fazer porque eu me abasteci de informação de alguém que não tinha a verdade na mão, né? Então tem uma responsabilidade gigantesca da imprensa nessa história toda, porque ela está... Mas todo esse panorama que você está falando, no fundo não leva as pessoas para o autoconhecimento? Meio que a longo prazo, assim, vai lá, para de confiar. Né, Dagomir, esse é o ponto. Deveria levar. E isso aí que eu disse que é o seguinte... Passa a dar muito mais trabalho consumir informação hoje em dia do que era antigamente. Antigamente, o que era? Eu era um zumbi sentado na frente da televisão, ouvindo aquilo e tentando encontrar alguma... Será que eu consigo contrapor essa informação que o grande jornalista me trouxe? Para contrapor, eu tenho que ir lá, eu não consigo ir. Tem algum outro lugar que me informa? Não tem, cara. Não tem rede social. Eu não tenho um tweet onde um cara entra no tweet e fala assim, peraí, eu estava lá. Eu filmei com o meu celular, olha aqui a imagem real. Hoje tem, naquela época não tinha, né? Então, se existe isso hoje, faz parte eu praticar essa... Eu não sei nem que termo que eu vou usar, mas seria a checagem da informação de forma individual. Entendeu? Eu preciso checar tudo. Porque os instrumentos já estão muito desenvolvidos para isso, né? Inclusive, você quer falar sobre uma guerra entre, sei lá, Mianmar e Tailândia, você pode ir para os jornais locais, você pode ir para os governos e traduzir. Você traduz qualquer coisa hoje, né? O do Google traduz você. Às vezes, exatamente. Né? Às vezes é um pouco de preguiça também. Né? Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo legal do que você falou? Acabou de acontecer. Quebra-quebra em Brasília. Né? 2 dias depois, o pessoal preso naquele ginásio, sai um meme com uma foto de uma senhorinha. Essa senhora morreu, todo mundo indignado porque a mulher morreu lá. Cara, era só pegar aquela foto e fazer uma busca reversa no Google. Ele ia mostrar que aquela foto é de um banco de imagem que não vem de... Qualquer pessoa faz isso. Exatamente. Entendeu? O Google mesmo faz, né? Qualquer pessoa faz isso. Eu conto isso no livro. Falo, cara, olhou... E aí eu começo a dar uma dica. Falo, se a notícia é muito conveniente, fique esperto. Sabe, uma velhinha simpatiquinha morreu, já está conveniente demais. Deixa eu ver essa foto. Faz uma busca reversa. E você vai descobrir que a foto é de um banco de imagem do exterior de 2012. É bem isso aí mesmo. E aí você mata ali, entendeu? Mas essa responsabilidade é minha, não é de alguém. Alguém fez a sacanagem e botou aquilo e publicou. Se eu não for esperto e bater o olho e treinar a minha antena para falar, isso aqui tá bom demais. E outra coisa, assim, que a gente estava conversando também, o tal do Gramsci, né? O total aparelhamento de tudo, né, cara? É uma coisa que às vezes as pessoas não falam assim, o jornal X, não. Ontem eu vi um site de esporte chamado The Athletic, que eu achei muito bem feito e tal. Falei, vou assinar, cancele quanto quiser. Né? Hoje você vê lá, extrema-direita do Brasil sequestra as camisas da seleção Você fala, será possível? Aí você vê tem o Jorge, não sei o que, Jorge Pedro, não sei o que é o cara do Brasil, que a gente já sabe para quem ele torce, né? Sim. E tá tudo assim, né, cara? Eu tenho escrito muito sobre isso, sobre essa tomada da mídia, da imprensa por militante, cara. Cara, é cansativo, cara. Cansativo. Você tá num ginásio com mais 25 mil pessoas
debulhando-se em lágrimas, que você está vendo pela última vez na sua vida Milton Nascimento na sua frente, ele está lá fragilizado e tudo, e aquele povo todo, aquela coisa linda, aquelas músicas que fizeram a minha vida, cara, eu chora, e de repente começa o neguinho, fora Bolsonaro, ou Lula ladrão, não importa. No meio do show, cara, eu não tô lá pra isso, eu não quero ouvir isso. Eu não quero que o cara que tá fazendo o show venha me dar lição de moral, cara. Venha me dizer que eu tenho que votar. Eu não quero que a fábrica de pasta de dente venha dizer como eu quero viver minha vida, cara. Porra, no meio do show, né? Me venda a pasta de dente, não me enche o saco, cara. Eu só quero escovar o dente, eu não quero que você me diga como eu devo me comportar, porque... Cara, então tá tudo assim. Tá tudo tomado. E aí mistura tudo. Então eu não consigo mais dissociar arte dessa visão política enviesada, né? E aí tem uma puta discussão. Eu odeio Chico Buarque de Holanda. Nunca mais escuto o Chico Buarque porque ele defende Cuba, porque, cara, politicamente, ideologicamente, olhando da minha janela, o Chico Buarque é uma zebra. É uma besta quadrada. Eu só falei, ele é melhor cantando. Né? Agora, pera um pouquinho. Cara, como artista, esse cara fez a trilha sonora da minha vida. Eu nunca vou deixar de ouvir as músicas que me elevam a alma, cara. Você acha que eu vou abrir mão disso? Porque esse cara... Não, pera um pouquinho. Eu continuo comprando tudo que ele fizer. E continuo curtindo e boto nos meus programas. E faço questão de trazer e falar, cara, esse cara é gênio. Ele é absolutamente genial. E eu consigo dissociar as duas coisas, né? Só que tá de tal forma hoje em dia que os caras estão juntando tudo. Então, daqui a pouquinho vai morrer o Caetano, o Pelé. Cara, o Pelé morreu, em vez da gente, esse país aqui, entrar num transe pelo que ele significa, vira uma tremenda discussão, porque o cara era mau caráter ali, era mau caráter ali, não sei o quê, papapá, é um grande futebolista, e o que era para ser algo, era que ser um tesouro. Sim. A obra do Caetano, goste você ou não dele, é um tesouro, cara. Entendeu? Mesmo que você não curta o cara, ele fez a trilha sonora da vida do teu pai, da tua mãe, de quem tá em volta de você. Entendeu? Esse pessoal vai ouvir a música, vai chorar, porque vai lembrar de um momento maravilhoso, vai ter uma imagem poética. Cara, eu acho que eu botei no livro aí, né, que eu falei como é que é. Ai, como essa moça é distraída, sabe lá se está vestida ou se dorme intransparente. Cara, você vai querer dizer que não, que... Cara, isso é genial, isso é maravilhoso, isso é poético. Foi feito pelo Chico Buarque, entendeu? E se eu deixar tomar conta de mim esse ódio todo, eu vou abrir mão disso tudo. Cara, minha vida vai ficar em preto e branco, cara. Se a gente pensar, por exemplo, pegando aquela questão das fake news, né? A gente pode, inclusive a imprensa mesmo, tem agências de checagem para fazer tudo isso. Mas ao mesmo tempo, ela também produz notícias falsas ou não? Claro. Tá no livro. Eu explico no livro como é que funciona a agência de checagem. A garota que cuida da checagem, ela vai começar a trabalhar às 15 horas. Né? Só que de manhã ela estava na rua com cartaz fora Bolsonaro, abaixo o fascismo, etc e tal, gritando na Avenida Paulista, termina isso tudo, ela guarda isso tudo, ela vai, sobe, às 15 horas ela senta numa mesa para checar notícias. Cara, pera, que é? Ela consegue desligar o cérebro dela e checar uma notícia, se for contra o cara que ela acabou de vir na rua dizendo fora esse cara, entendeu? Não consegue, cara. Tá tudo enviesado também. E essas agências de checagem, cara, isso é uma piada. Ela checa muito bem tudo aquilo que for a favor de uma determinada linha de pensamento, né? Se entra alguma coisa contra, o checador não vai checar, não vai dizer que é mentira. Não, porque não existe essa possibilidade, né? É tudo enviesado. Né? Mas então... você é um cara que é ligado em tendências, assim, né? Sim. E a gente já viu várias fases, né? Você não acha que isso vai cansar uma hora? Vai todo mundo se encher de... Eu sempre falo, né? Essa mesa é de esquerda ou de direita. Cara, pelo amor de Deus, dá um tempo. Já cara. Cansou. Você acha que não então, vai... O problema disso tudo, Dagomir, o problema disso tudo é que, então, quando os caras falam, o Brasil está polarizado. Não, cara, o Brasil não está polarizado. Quem está polarizado são dois polos. E nesses dois polos não tem 100 milhões de um lado e 100 milhões do outro. Essa história de 60 contra 59, isso é papo furado, cara. A polarização são alguns milhões numa ponta, alguns milhões na outra, e esses milhões têm acesso a todas as órgãos de comunicação, holofote, tá na mão deles. Então eles gritam barbaramente e é tanto barulho que esse povo do meio não escuta. Não dá para ouvir mais nada a não ser o grito, a gritaria. Polarizado, tá a OAB, ela tá polarizada, entendeu? Mas os advogados do Brasil não estão polarizados. Mas a voz deles é a voz da OAB, que é totalmente polarizada. Então, entender
sabe? E essa é a função do livro, né? Ó, tem alguém trazendo tem uma agenda. Alguém está trazendo. E esse alguém é uma minoria, é muito pequenininha. Só que ela tem um poder de manipulação, sabe? De colocar o dedo no lugar certo, de criar uma hashtag, fazer subir. Cara, tem uma máquina para isso, né? É uma máquina internacional, né? Eu tenho escrito muito sobre isso. Vamos fazer subir uma hashtag? Vamos fazer. Vamos, aqui, ó. Tem uma maquininha toda montadinha. Em 2 minutos a hashtag subiu. E aquela, porque tem um cara no Twitter que também controla isso. Tem um cara, são camadas, né? Você tem uma primeira camada do Twitter, que é o cara menorzinho, que solta aquilo. Aí tem uma segunda camada, que é gente com selinho azul, que solta aquilo de novo. Aí chega no jornal, vai cair na mão de alguma jornalista, paga para isso, ela pega aquilo, transforma em pauta no jornal. E aí a pauta do jornal vai para a rede social, olha aí... Retroalimenta isso, né? Claro. E aí um senador todo histriônico vai olhar aquilo, vai chegar no Ministério Público e vai falar, olha, você viu? Olha o que o jornal está dizendo aqui, investiga o Dagomir. Aí o Ministério Público vem investigar o Dagomir e isso vira notícia do jornal. Dagomir está sendo investigado, que é retuitado depois. Acabou. E acabou o Dagomir. Acabou o Dagomir. Não precisa nem provar se é verdade ou não. E como é que fica a questão da liberdade de expressão propriamente dita nesse ambiente todo? Então, cara, como é que você vai discutir liberdade num ambiente de histeria, cara? É impossível, é que vive uma tremenda discussão, sabe? Aí você vai, liberdade existe, então eu posso gritar fogo dentro do cinema? Que os caras levam para esse extremo, né? Cara, não, eu não estou me referindo a isso, cara. Sabe? Há uma coisa a gente tinha no Brasil uma Constituição, quando era respeitada, né? Que trazia ali algumas definições de liberdade. Tem um Código Penal que tem restrições de liberdade. Se o Dagomir chegar nesse microfone aqui e me ofender a minha moral, etc. e tal, eu tenho mecanismo para ir na justiça contra o Dagomir. Chega e fala, cara, eu vou te processar. Isso já existe, entendeu? Ele tem que entender que se ele falar muita abobrinha, ele vai pagar a conta, porque eu vou me doer contra ele, entendeu? Isso já existe. Né? Agora, quando você chega e vem com um órgão do governo para dizer, você pode falar daqui até aqui, aqui você não pode mais, nem sabendo que você vai pagar a conta, aí começa a ficar complicado, cara. Porque aí, independente de alguém estar tentando impor aquilo que pode ser dito ou não na sociedade, o pior de tudo é o que está acontecendo agora no Brasil. Então, o que foi 1.500 veinhos presos dentro de um ginásio durante 4 dias, sem água, com aqueles vídeos pavorosos circulando? O que é aquilo? Aquilo não é punição contra os 1.500, cara. Aquilo é uma lição para a sociedade. Atreva-se você a abrir a boca. Olha o que está acontecendo com eles. Vai acontecer com você. Entendeu? Eu vou criar esse medo aqui. Até então, o medo tinha sido criado prendendo um político que tem, teoricamente, imunidade parlamentar. Pegaram um jornalista, né? Pegaram outro jornalista, quebraram a empresa de um, mandaram prender o outro, não sei o quê. Estava nessas figuras todas. Agora veio para minha vizinha, minha tia. Cara, o próximo sou eu. Logo, cala a boca. Fique quieto. Então, cria-se um medo. E aí a liberdade de expressão foi pro saco. Porque eu tô relutante aqui, né? Será que eu devo dizer? E aí foi terrível. Nós vivemos isso numa época, né, em que a gente sabia que, cara, dependendo do que eu disser, eu sou o alvo. Né? E eu até brinquei nós estávamos falando lá fora, me perguntaram essa semana, né? Luciano, como é que você se protege para você não ser o próximo? Eu falo, cara, a minha grande proteção é a minha irrelevância. Eu sou tão irrelevante que ninguém vai prestar atenção em mim. No momento em que eu me tornar relevante, aí eu sou a bola da vez. E aí eu vou dançar como estão dançando várias pessoas que ficaram muito relevantes, né? E aí a questão, se você pegar 2 caras com a mesma relevância, que disserem a mesma coisa, vai depender da cor de cada um deles. A mesma coisa que eu digo sendo vermelho, se eu disser sendo verde e amarelo, eu vou dançar. O vermelho não. Né? Entendeu? Então, tá claro que existe uma tendência nisso tudo. Né? E aí, cara, como é que eu vou compor uma música? Como é que eu vou fazer uma poesia? Como é que eu vou fazer um filme, cara? Como é que eu vou fazer algo que não seja completamente enviesado, que não tenha a minha opinião ali? Entendeu? Aí a liberdade de expressão foi pro saco. Né? Só que isso é uma discussão. No livro eu tenho um negócio legal que eu criei ali, que são as 3 esferas. Né? Eu criei um gráfico. O gráfico ele tem aqui embaixo, ele tem a objetividade
e aqui na ponta tem a subjetividade. Aqui em cima tem a relatividade. Então, quanto mais alto você for, mais relativo você é. Quanto mais baixo você tiver, mais objetivo você é. E para cá, quanto mais distante você for, mais subjetivo você é. E aqui, mais objetivo você é. Então, ou é objetivo, ou é subjetivo, ou é objetivo, ou é relativo. Esse é o gráfico. E aí eu botei 3 esferas. A primeira esfera, aqui embaixo, encostada aqui, é a esfera legal. Ela está muito perto da objetividade, longe da relatividade. Então, por quê? Porque tem leis. A lei diz isso, diz aquilo. Então, na teoria, a gente resolve tudo ali, né? Inclusive, a pandemia está na esfera da lei, é sanitária, cara. A gente resolve tudo ali. A segunda esfera, está um pouco para cima, é a política. Então ela já está no meio do caminho entre o objetivo e o subjetivo e o objetivo e o relativo. Ali já é tudo meio relativo. Peraí, tem lei? Tem, mas dependendo de quem é você, a lei vai se aplicar ou não vai aplicar. Entendeu? Então, pera um pouquinho, vamos dar uma interpretação aqui, ali tudo é. E aí tem a terceira esfera, que está lá em cima, que é totalmente subjetiva e relativa, que é a esfera moral. Né? Onde tem coisas que eu vou ficar absolutamente indignado e você vai achar a coisa mais normal do mundo. E não é que eu estou certo ou você está errado. A minha criação me fez não aceitar algumas coisas. A sua, você aceita. Então, lá na moral, tudo é relativo e tudo é... Quanto mais lá em cima você tiver, mais polêmica tem. Então, qual é o lance da discussão, cara? Eu pego um fato aqui, começo a discutir o fato na lei e alguém vem discutir comigo na moral. O meu argumento lógico da lei não vai funcionar jamais, porque a discussão foi levada por um lance moral. Então, a grande discussão... O atual presidente, ele foi condenado ou descondenado? Cara, na esfera legal, ele está descondenado. Ele é inocente. Na esfera legal, ele é inocente. Leva para a moral? Não é. Entendeu? Então me prova. Eu não tenho como fazer prova na esfera moral. Na legal eu tenho. E usando a lei, eu consigo mostrar que ele é inocente. Mas se eu levar na moral, ele não é inocente. Entendeu? E aí você encontra momentos que tem um choque gigantesco, onde pessoas com argumento moral maravilhoso vão tentar discutir com alguém que tem argumento legal. E aí não vai, cara. E no meio entra um político. Aí, bicho, o político vai para qualquer um dos dois. Conforme é o momento, transforma isso aqui em discussão moral. Eu uso um argumento, um exemplo interessante aqui. Eu pego a história lá do... Como é o nome do italiano lá, que é o terrorista italiano lá, o Cesare Battisti. Cesare Battisti. O que é? Se você pegar o Cesare Battisti, o que é aquilo, cara? Esse cara era um criminoso italiano ligado direto ou indiretamente à morte de 3 ou 4 pessoas lá nos anos 70. Bom, esse cara é caçado pela justiça italiana e foge pelo mundo inteiro e vem parar no Brasil. Né? Chegando no Brasil, um sujeito que na esfera legal é um criminoso caçado pelo mundo inteiro porque ele fez com que pessoas morressem, a turma dele leva esse cara para a esfera moral, onde ele não é mais o criminoso, ele é um militante brigando contra um regime opressor, um regime antidemocrático, e nessa briga contra o regime antidemocrático teve efeitos colaterais. Algumas pessoas perderam a vida, mas é uma briga, entendeu? Quando a discussão tá ali, aí não dá para prender o cara. Aqui não se prende o cara fica 10 anos no Brasil, na boa. Esse cara caipirinha, né, meu? Na boa, porque sempre foi lá em cima. O senador leva pra morar na casa dele, o outro não sei o quê, porque eu desloco de esfera. Isso tá no livro, né? Se eu não entender a sacanagem desse deslocamento de lá para cá, conforme a conveniência, cara, de repente eu vou estar defendendo um cara. Estou defendendo por quê? Porque, não, pera, você não entendeu ainda que tem uma outra argumentação que impede. Você tem que escolher qual das duas você quer. Entendeu? Qual é mais importante para você? É o que está escrito na lei ou é a questão moral? Dá para conviver com as duas? Dá para ser legal e imoral ao mesmo tempo? Claro que dá. Claro que dá. E é aceitável isso? Pô, eu acho que não. Eu acho que não, mas está se mostrando na sociedade que sim. Engula, cara. Engula o imoral e aceite, porque a lei diz que pode, né? Entender esse meandro todo é que vai fazer a discussão ficar rica. Se você não entende isso, cara, você compra qualquer narrativa que vier. E se vier bem falada, bem postada, bem falada, os caras compram tudo, né? Principalmente o que está acontecendo no Brasil agora é tudo pela democracia, né, cara? Aí vendeu isso aí. Estão destruindo o termo de democracia. Democracia está virando Sabe, eu sou do mundo corporativo. Eu trabalhei 26 anos em grandes empresas.
Ali a gente assistiu à destruição de certos termos. Então, tinha um termo chamado parceria, que foi destruído, cara, porque ele surge como uma coisa maravilhosa, ele vai sendo repetido, e depois ele perde o sentido, ele é destruído. E chega um ponto que você começa, vem com esse papo de parceria de novo, já entendi o que é parceria. Sim. Eu vou entrar com, você vai, e eu vou dançar. Então, está acontecendo na sociedade isso. Se destroem determinadas terminologias, até porque por não dar a elas o valor que elas têm. Então, você não pode usar genocida impunemente, cara. Meu, esse negócio é tão pesado, que para poder tem que haver uma justificativa muito séria para usá-la. Por quê? Senão você transforma ele em bobagem. Ele fica. Quando surge um genocídio de verdade. Você vai chamar ele de quê? Qual é o próximo? Entendeu? Não tem como não destruir. Estão fazendo isso agora com democracia. Que é da nossa época, né? É República Democrática Alemã. Meu. A República Democrática Popular da Coreia do Norte. Pois entendeu? Então, está acontecendo agora. Exatamente. Então, em nome da defesa da democracia, eu vou e ao te mesmo, encher de porrada. tempo que eles falam isso, né, da defesa da democracia, também tem o termo sem anistia. Sim. Sem anistia para os outros. Mas é aquilo que eu falei. Eu quero matar. Eu quero matar você, eu quero esquartejar, eu quero exibir seus pedaços de praça pública, derrubar sua casa e salgar o terreno. Que é para que nada mais nasça lá. E vem cá, falando agora um pouco mais sobre fake news. Só um instantinho. Claro. Guarda. Espero. É o momento de você falar por que deve assinar a Oeste, meu. Você assina a Oeste, cara? Claro. Então você fala, por que deve assinar a Oeste? Vai nessa. Cara, tem uma revolução acontecendo no Brasil, né? No mundo, uma revolução na mídia acontecendo no mundo, né? E essa revolução, parte dela é isso que nós discutimos até aqui agora, onde qualquer pessoa passa a ser uma mídia, né? Mas ela traz a possibilidade de que opiniões que não sejam apenas aquelas de meia dúzia de... Deixa eu melhorar aqui a argumentação. Se você voltar 10 anos atrás, eram 4 jornais, 4 TVs, 4 rádios e deu. 4 revistas e acabou. Era isso que tinha no Brasil. E se você expandir um pouquinho, hoje tem 4 bancos, 4 companhias aéreas, 4 seguradoras, 4 montadores de automóvel, entendeu? Tudo está na mão de 4. São 4. Quando aparece alguém de fora e fala, eu tenho uma outra ideia aqui, a gente precisa dar uma atenção especial para isso, né? Então, durante muito tempo, era impossível uma aventura como a Oeste acontecer, porque o custo de entrada era caríssimo. Era uma estrutura gigante. Você tem que imprimir alguma coisa, cara. Um monte de dinheiro para botar uma revista impressa na praça. Cara, você está endividado no dia seguinte, cara. Tem que pagar. Era impossível fazer. Hoje, o custo caiu barbaramente. Então, você consegue reunir um grupo de pessoas talentosas e distribuir essa informação sem ter aquele custo que matava você na decolagem lá atrás. Então, você consegue escapar da tirania daqueles 4 que eram os donos de tudo lá, né? Só que para isso acontecer e andar nesta sociedade nova, nós estamos dentro de um mundo novo, que é o mundo das redes sociais e da interação social, onde a pessoa que está recebendo a informação que a Oeste manda não pode ser um zumbi sentado lendo aquilo e falando, que legal, que legal, que legal. Ela tem um poder na mão dela que ela não sacou ainda. Esse poder começa com esse mesmo dedo aqui, podre, que você usa para clicar no YouTube e ficar assistindo um youtuber comendo uma barata durante 15 minutos. Você pode dar um clique e dar um curtir nessa nosso papo aqui. Quando você dá um curtir ali, quando você dá um encaminhar, quando você bota um comentário ali, isso importa. Tem um algoritmo que vai olhar e falar, opa... esses caras da Oeste estão fazendo com que as pessoas reajam. Logo eles têm relevância. Logo eu vou mostrá-los mais. Logo eles vão crescer. Então tem esse primeiro ponto, que é esse primeiro poder. É o poder de você, com um clique teu, mudar a história, né? Porque você mostra pro tal do algoritmo que é burro que há uma... Então vamos mostrar mais a Oeste. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e está muito claro, nós estamos vendo acontecer aqui agora, como é que os caras estrangulam quem diz aquilo que ele não quer ouvir? É economicamente, cara. Os caras vão cortar você, não é à toa. Então, qual é a primeira coisa que o YouTube faz? Vou desmonetizar teu canal. Desmonetizei o canal, logo esses caras não têm dinheiro, logo eles não podem sobreviver. Né? Então, um anunciante, o Sleeping Giants, vai lá e fala, olha que absurdo, Melissa, para de... E os caras, João, normalmente, os caras de marketing das empresas são tudo medrosos, né?
Eu ia falar cagão, mas não é bom, né? Pode falar. São tudo cagão e o cara vai... Sem censura, né, Dagomir? Sem censura. 5 mil pessoas curtiram, 2 não curtiram, eles vão mudar o negócio dele por causa dessas 2, entendeu? Não vão tratar as 2 como estúpido, não, eles vão mudar. Esses caras vêm para tentar estrangular o poder econômico. Se a Oeste, para sobreviver, tiver 3 grandes patrocinadores e um cai fora, ela perde 33% ela vai tremer nas pernas. Como é que ela escapa disso? Ela não pode ter 3 patrocinadores, ela tem que ter 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil, patrocinando com um pouquinho cada vez. Esse é o lance da assinatura, né? Então, ao falar o seguinte, assine a Oeste, não é simplesmente você, que nem você fazer com a Veja. Eu vou assinar para receber a Veja na minha casa. Não, cara, eu vou assinar para fazer parte desse processo, para fazer parte de um grupo de pessoas que não está falando o que todo mundo fala. Parte de um grupo de pessoas que está trazendo uma outra janela. Não importa que não seja minha. Sabe, o que eles falam lá não é a minha janela. Eu não concordo com o que eles falam. Mas, cara, cada vez que esses caras falam, eles me obrigam a pensar a respeito, até para desenvolver melhor o meu argumento, para dizer que eles estão errados. Entendeu? Caso contrário, eu vou estar ouvindo quem fala igual a mim e não vou desenvolver nada, cara. Vou ficar ali. Então, passa a ser uma missão. E aí o que eu acho que é o mais bonito da história toda, né? Quando eu olho o ecossistema Oeste, no centro dele tem um núcleo de criação de conteúdo, depois em volta dele tem um núcleo de distribuição de conteúdo e fechando tem um núcleo de gente que consome conteúdo. É uma coisa só. Não é um pequenininho. A revista que produz conteúdo e joga lá fora. Não, cara. Esse ecossistema que consome está dentro dele. Então, se isso... trabalhar, eu mando e você me devolve, eu te mando a comunicação, te mando a notícia e você me devolve um like, você me devolve um comentário, você me devolve um compartilhamento e me devolve uma assinatura, isso é que faz a Oeste ficar forte, entendeu? Se você tirar isso, ela não existe. Ela vai ter um núcleo de criador de conteúdo esperando bater o vento. A hora que bater o vento, ele desmonta. A única forma de ficar forte é ter um grupo de... Por isso, assinar, não só a Oeste, cara. O Café Brasil, tá? Os podcasts do Luciano. Todo lugar que tiver alguém que você vê que essa pessoa está honestamente, sabe, fazendo um trabalho que é independente desses 4 ou 5 grupos grandes, esses caras só podem crescer se tiver suporte. Você faz isso quando vai no cinema, cara. Você paga o ingresso para entrar no cinema. E ao pagar o ingresso, você faz com que o filme tenha sucesso, que remunere todo mundo. Cara, por que você faz com o cinema e não faz isso aqui? Meu, você é brilhante, cara. Porra, mas... Eu não tenho mais nada a falar. Você está dispensado de falar hoje embora, da assinatura. Agora, acabou. Nós dois, cara. Chega. Brilhante, foi perfeito, cara. Mas perfeito, é tão difícil de entender. Não, é isso mesmo. É esse lance. A gente não tem patrocinador, a gente precisa do assinante. O assinante, sim, né? ele é que se vai segurar. E é bom que não tenha patrocinador, hein? É bom. Porque o dia que ela tiver patrocinador, tem alguém aqui que vai chegar e uma hora vai ligar e falar: fiquei incomodado com o negócio que o Dagomir falou. Bota o Dagomir na rua. Cara. Não. Meu, e você é um cara que. Você, pelo que eu entendi, você é um cara que é meio que um militante do podcast. Você gosta desse meio. Sim. Você estuda esse meio, né? Eu comecei a fazer podcast em 2006. Pô, é muito legal isso, cara. Tem você é um pioneiro, né? O Café Brasil tá com 800... Quais são os seus podcasts? Faz sua propaganda também aí, meu. O principal é o Café Brasil. Tá 800 e cacetada de episódios, desde 2006, toda semana tem um episódio novo, que trata da vida como ela é. Então eu tenho tudo. Do mesmo jeito que você encontra um episódio sobre dissecando Bohemian Rhapsody do Queen, você encontra um outro falando da eleição. Eu tenho um outro falando sobre como educar filhos e tudo mais. São temas que estão importantes na sociedade. Eu não sou especialista sobre eles, mas o que eu faço? Tem um tema importante, eu vou dar uma estudada, olho aquilo e faço um podcast dizendo, moçada, olha o que eu achei. Olha que coisa legal. Ó, tem um cara que falou isso, outro falou aquilo, olha que conclusão interessante tem aqui. Meu, quer mais? Vai atrás. Eu chamo de isca intelectual, né? É uma isca intelectual. Joga a isca, se você morder, você tem que fazer alguma coisa com ela. Vai atrás, né? Então esse é o Café Brasil. Depois eu lancei o Leadercast, que é um podcast de bate-papo. Lancei em 2015. Então, isso que se transformou isso aqui, que é MesaCast, isso aqui nós não estamos ao vivo, não, né? Não vai ser gravado, né? Mas normalmente o pessoal está fazendo lives ao vivo na internet e dando o nome de podcast. É uma total inversão do processo, né? Mas eu criei lá em 2015 um podcast para conversar com pessoas. Então tem 256 episódios, onde eu trago alguém que faz acontecer. E tento não trazer estrelinha. Eu trago pessoas comuns,
normais que estão fazendo alguma coisa importante, né? E essa coisa importante pode ser montar um barbershop numa cidade de 15 mil habitantes. Para mim, isso é o máximo, né? Então, vem me contar como é que você fez isso. Então, também é bem legal. Aí eu tenho um cafezinho. E o Cafezinho é um podcast menorzinho que eu faço para ser distribuído por WhatsApp, né? Logo, já não é mais um podcast, né? Mas ele vai também como podcast, onde é um vídeo onde eu tenho um comentário a respeito de algo importante que aconteceu na semana. Hoje de manhã saiu um chamado Flautista de Hamelin, onde eu falo sobre Brasília, o que aconteceu em Brasília, né? E o mais recente, que foi lançado ano passado, chama-se Café com Leite, e esse é a joia da coroa, esse é o meu legado. É um podcast focado em crianças de 6 a 13 anos de idade, com a intenção de trazer para elas um conteúdo tão denso que proporcione um bate-papo com o pai e a mãe a respeito daquilo que elas acabaram de ouvir. Pô, exemplo. Cara, o mito da caverna. Olha, eu tenho um podcast sobre o mito da caverna, eu tenho um podcast sobre valores morais, vários podcasts. O que é um valor moral? Para que serve? E ele é feito de uma forma extremamente divertida. É uma apresentadora conversando com um personagem, os dois batendo um papo. O personagem é uma menininha de 12 anos de idade, né, a Babica, e a Babica é o avatar da Bárbara, que é a apresentadora, e mora no celular dela. Como ela mora no celular, ela tem acesso ao Google. Então a Babica exercita a coisa da criança que não sabe do que está acontecendo, a Bárbara está explicando, e às vezes, quando dá um nó, a Babica entra no Google e fala, pera um pouquinho que eu descobri. E ela vem e traz a informação para cá. Cara, a gente falou de dinheiro, como lidar com dinheiro, por que é importante dinheiro. A gente tem uma de empreendedorismo que vai começar daqui a pouco. Eu estou fazendo uma agora sobre caráter. O que é caráter? Por que é importante ter caráter? Como é que você constrói um caráter? 15 minutinhos e... Cara, tá uma festa. A gente fez em 8 meses, chegamos em 300 e tantos mil downloads. Nossa, e tá uma festa porque os pais estão escrevendo pra gente. Fala, cara, muito bom. Eu fui levar meus filhos na escola e meti no carro. E eles escutaram e eles ficam, porque a personagem, a Babica, é irresistível, né? A molecada fica enlouquecida com aquilo. E quando termina aquilo, o pai e a mãe viram pra mim, e aí, o que você entendeu? Ah, entendi isso. Ah, você viu que era assim, você viu que era cara. E aí tem exemplos, né? Elas dão exemplos que as crianças fazem, né? A criança que é birrenta e não sei o quê. E aquilo dá uma conversa que não teria como acontecer em família se não tivesse um guia. E esse podcast é o guia, né? Esse está sendo, para mim, cara... Seu carro-chefe. Se eu tiver que parar tudo, eu quero continuar isso aí. O carro-chefe é o Café Brasil. Ele é um podcast para adulto. Certo. Né? Tema, e o que eu pego um texto do podcast Café Brasil de adulto e transformo no Café com Leite. Então é um texto que tem o Luciano Pires apresentando e falando com referências que só adultos vão entender. Eu transformo num diálogo de uma mãe com uma filha. E aí eu sou obrigado a mudar tudo, né? Então a referência, aparece uma palavra meio cabeluda que eu falo normalmente no Café Brasil. Aqui a Babica, o que é isso? E a Bárbara tem que explicar o que é aquele conceito, aquela palavra, entendeu? Então essa um Café Brasil vira 4 Café com Leite. Sim. Mas está sendo uma experiência sensacional, cara, por alguns motivos. O primeiro motivo é carregar dentro dela um conteúdo que não tem por aí. Você não acha. A Galinha Pintadinha não fala disso, cara. Você não acha esse conteúdo. Não acha, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente escolheu áudio. A gente não quis fazer o mais simples, que é ir pro YouTube. Ah, mas vai pro YouTube, que é lá que a criançada fala. Não, cara, a criançada foi abduzida pelo YouTube. Eu não quero um zumbi vendo um desenho. Eu quero fazer um negócio que você não teve, mas que eu e ele tivemos. A coleção Disquinho Colorido. Uns disquinhos de história. Nossa, que a gente, quando era moleque, punha na nossa vitrolinha. E aí você ouvia a história do Lobo Mau e você ficava enlouquecido, porque você criava na tua cabeça aquilo tudo, cara. Tinha um locutor descrevendo e você era obrigado a criar aquilo. Então, quando o locutor vem e descreve o Lobo Mau, eu tô imaginando Só que o meu Lobo Mau é diferente do lobo do Dagomir. Ele criava o lobo dele, eu criava o meu. E automaticamente eu fazia parte da história. E essa é a mágica do áudio, né? Essa é a mágica do podcast. E a gente quis fazer a mesma coisa. Então nós abrimos... Eu não quero ir pro YouTube. A inspiração foram os esquinhos, sim, então, de certa forma. E eu tô resistindo de montão, porque o pessoal tá me falando, cara, você tem que transformar a Babica num personagem para que ela apareça. Eu falei, não, eu não quero que ela apareça, cara. E quem é a Babica? A Babica é um avatar, é uma menininha de 12 anos de idade, que é o avatar da apresentadora da Bárbara. Entendeu? Ela é um personagem. Ela tá se formando no podcast.
Conforme eu vou escrevendo o roteiro do podcast, vão aparecendo características dela ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando ela nasceu, eu não sabia que ela era roqueira. Ela foi demonstrar que ela era uma roqueira ao longo de um episódio. Sensacional. E aí ela apareceu no episódio dizendo que o sonho dela é ser baterista de uma banda de rock. E aí ela já começa a incorporar, aprender, como é que eu vou fazer para aprender a tocar bateria para ser uma baterista de banda de rock. No final do ano nós fizemos um episódio, para começar o ano aqui agora, onde a gente apresenta a música, nasceu a melô do programa, né? Que é muito legal. E cara, eu quebrei a melô em pedacinho, adivinha quem tocou a bateria da melô? É a Babica. É a Babica, é a baterista que está tocando a bateria da melô. Então a molecada ficou enlouquecida. Já recebi vídeos de criança de 7 anos de idade com baqueta na mão, tocando a musiquinha atrás, a criança cantando e tocando junto, bateria, porque a Babica está aprendendo a tocar bateria, né? Então, esses recursos só são possíveis porque eu estou usando a imaginação da molecada. Entendeu? Nós estamos usando isso de propósito, cara. Então, a gente constrói aquilo para que a molecada fique enlouquecida imaginando as coisas. Um dia, talvez isso migre para o YouTube. Só que no momento em que migrar para o YouTube e aparecer uma Babica, não é mais a Babica da criança. É a Babica do desenhista. E pode decepcionar. Ou ela vai falar, bom, tudo bem, esquece tudo aquilo que eu imaginava, e agora a Babica é essa. Né? Eu uso o exemplo do lobisomem, né? Eu falo, cara, quando eu leio um livro sobre lobisomem, cara, meu Deus do céu. Aí eu assisto o filme do lobisomem. Acabou. Entendeu? Pô, fiquei impressionado com o lobisomem que o diretor... que o cara de efeito especial construiu. Cara, é fantástico ver aquilo, mas não é mais o meu. Entendeu? Já não tem característica que o meu tinha, já não é mais meu. Entendeu? O meu senso de propriedade não é mais, é o lobisomem de alguém, né? Então, não são coisas conflitantes. Um mundo é o mundo da imagem do YouTube, e o outro mundo é o mundo do áudio, que foi sendo meio que deixado de lado. E eu falei, cara, eu quero de volta, eu quero o disquinho de volta, cara. E como que foi fazer podcast em 2006, né, que você começou? Sim. Como era fazer assim, né? Não era tão conhecido ainda. Era uma coisa absolutamente desconhecida na época, que começou a surgir. Paga um preço até hoje por ter sido assim, porque o podcast nunca veio de um grande guarda-chuva, sabe? Não tem uma grande grupo, uma grande emissora que veio lá e falou, aqui está o... É assim que funciona. O modelo, né? Como o YouTube. O YouTube nasce, o YouTube fala, é assim que funciona o YouTube. Todo mundo vai usar o YouTube. O podcast nasceu livre. Ele nasceu como um sistema de distribuição. O podcast não é um áudio, não é um vídeo. O podcast é um processo de distribuição. Se você não usa esse processo, não é mais podcast. E esse é o grande erro, né? Os caras estão botando o nome de podcast em coisa que está no YouTube. Não é podcast. Aquilo é outra coisa. É live no YouTube, é vídeo no YouTube, mas não é podcast. Para ser podcast, tem que ser uma produção de qualquer coisa. Pode ser uma planilha Excel. Pode ser um PDF, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, que você grava, pega aquele produto, sobe para um lugar, onde vai ficar num servidor qualquer, e esse lugar vai comunicar a todos os aplicativos de podcast do mundo que está disponível o episódio X do podcast Zé Bodão. E aí todo mundo que quiser assinar vai lá e fala, opa, eu quero isso aí, aí automaticamente aquilo desce no teu celular, pelo Spotify, por qualquer aplicativo, né? Esse processo é o processo de podcast. Se eu tiver que entrar aqui e abrir o YouTube para assistir alguma coisa, não é mais podcast. Se vier pelo WhatsApp, não é mais podcast. É um áudio... Então, aqui não é um podcast, inclusive. Então, mas aqui, tecnicamente, eu acho provavelmente, que não é. O áudio do que nós estamos falando aqui, ou o vídeo, vai subir para uma plataforma que vai levar no Spotify, por exemplo. O Spotify. Nesse processo será o processo de podcasting. Esse é o processo de podcasting. Mas o que vocês fizeram aqui é um programa gravado aqui dentro, que vai ser distribuído de várias formas. Então, ele vai para o YouTube, e ali ele será um vídeo no YouTube. Ele vai para o Spotify, aí ele será um podcast no Spotify. Pode ser que vocês botem ele no WhatsApp, ele será um áudio distribuído no WhatsApp. Outra coisa, né? Cada lugar ele vai fugir. Pô, Luciano, agora eu... Não, só para terminar aqui, ele falou lá. Então, naquela época, quando começou, ninguém sabia direito como é que essa coisa funcionava, né? E aí eu comecei a fazer um programa de rádio. Está até hoje na Rádio Mundial. Fazer um programa de rádio de 25 minutos na rádio. E eu comecei, fiz o programa, cara, e aí eu comecei a ficar incomodado, porque eu falava, cara, baita de um trabalho, eu monto um puta programa, venho aqui, faço o programa na sexta-feira, terminou o programa, morreu. Quem ouviu, quem não ouviu mais. Semana que vem eu vou ter que vir fazer outro de novo, dramático, cara. Isso aí é verdade. Falei, cara, que horror, será que não tem um jeito de eu guardar isso aqui? E aí eu tinha um cara que trabalhava comigo, que era meio que um nerd, e ele construiu um playerzinho, eu tô falando de 2005, bem rudimentar,
que chamava-se Rádio Café Brasil. Aí você ia na internet, botava Rádio Café Brasil, abria um player, você clicava e ouvia os programas que eu tinha colocado lá. Como streaming, não tinha podcast ainda. E um dia um cara me escreveu: pô, Luciano, adoro o seu programa, eu tenho todos eles. Como assim, tem? Como tem, cara? Como que você faz para ter? Ele falou: não, quando dá o streaming, ele vai para um arquivo chamado temp. E eu salvo o temp com o teu nome. Então, todos os temps que eu salvei, eu tenho uma... Falei, cara... Passa para mim, né? É isso aí, esse é o processo. Aí eu fui mexer um pouquinho e descobri que já tinha um treco chamado podcast nascendo no mundo. Tinha nascido em 2004, chegou no Brasil no final de 2004, 2005 ele ganhou corpo aqui, e aí em 2006 já tinha uma empresa fazendo isso aqui no Brasil. Aí eu fui lá e levava para ele o CD da rádio, sobe para mim como podcast. E eu subia o programa da rádio como um podcast. Até eu perceber que o retorno do podcast era infinitamente maior do que o da rádio. E aí eu olhei aqui e falei, opa, inverteu. Então aí eu passei a fazer um podcast que vai ao ar na rádio, né? E aí foi um processo de aprendizado e aí eu fui assistindo as várias sobe e desce do podcast. Até hoje ele não se consolidou, mas é um exemplo acabado de que um indivíduo sozinho pode ter voz, cara. E se naquela época o custo de entrada era caríssimo, hoje, acabou. Você tem um podcast. Você tem como fazer podcast. A custo nenhum. Pô, Luciano, mas eu comecei brincando que você era clonado. Mas é verdade. Agora eu cheguei à conclusão que é verdade. Porque, o que você faz? Então como é seu dia a dia? Assim, como é que você consegue... você passa no livro até a ideia de que você... é uma explosão de ideias e que você consegue organizar isso tudo. Então, tem um método, você tem uma... Excelente, cara. Isso eu fiz, meus cursos são até... Eu tenho um curso sobre produtividade que é exatamente em cima disso aí, né? Que é aquela história do cara olhar e falar, como assim? Livro, podcast, 5 podcasts por semana, livro, live, rede social, você é louco, palestra, como é que você faz tanta coisa? Eu falo, não, pera, eu só sou uma coisa. Eu sou um cara que cria conteúdo. Então, o meu negócio, o meu core business é criar conteúdos. Eu tenho minha antena, eu estou olhando por aí, e eu vou pegar e vou criar algum determinado conteúdo. Só que a hora que eu sento para criar o conteúdo, está tudo sistematizado. Então, eu vou escrever um texto para o meu podcast Cafezinho. Esse texto já é formatado para virar um post nas redes sociais. Tá. Esse texto está pronto para ser um capítulo de um livro. Esse texto, dependendo da abordagem que eu der, ele é o começo do podcast Café Brasil, que é maior ainda. Multimídia. Eu parto dele. Uma multimídia. Dependendo, o que eu tenho? Eu tenho uma central de produção de conteúdo e canais de distribuição. Eu sou conhecido pelos canais de distribuição e não como criador de conteúdo. Então, num canal você conhece o Luciano palestrante, no outro é o Luciano escritor, o outro é o Luciano podcaster, o outro é o Luciano youtuber. Então, aí quando você olha aquilo, como é que esse cara é isso tudo? Eu não sou isso tudo, eu sou só uma coisa. Você tem uma equipe ou não? Não. Você é a sua equipe? Eu tenho uma equipe assim, o podcast Café, a edição do podcast, que é um negócio que demanda muito tempo e é trabalhoso, eu tenho um editor que edita para mim, né? Eu tenho uma produtora que faz para mim alguma coisa em termos de publicação. Então tá tudo pronto, publica lá e depois me manda que eu dou o acabamento. Então ela vai botar a letra das músicas, ela vai procurar o link no YouTube, ela vai botar no ar isso aí, ela vai receber os recados de WhatsApp, seleciona e manda para mim, né? Mas na parte de criação e produção e tudo mais, eu tô sozinho, cara. Eu montei um estúdio, eu tenho um estúdio no meu escritório, profissional, né? Que feito para ser tocado por uma pessoa só. Eu sozinho. Eu entro no estúdio e, cara, e lá eu gravo, eu faço minhas aulas todas, é tudo eu faço ali, no meu próprio estúdio. Então, o que isso me dá? Cara, eu tenho toda a flexibilidade do mundo, cara. Eu não preciso marcar quarta-feira, às 14h30, no estúdio do fulano de tal, porque é o horário que tem para eu gravar. E vou lá e gravo e volto e fico no escuro esperando alguém mandar para mim o bruto para eu revisar. Não, cara, é na hora. Você gravou, deixa eu ver o bruto aqui, cortou lá, tá aqui. Dá um acabamento para mim aí. Entendeu? Então, isso faz com que a produção ganhe uma velocidade brutal, com que eu tenho um custo baixíssimo, né, e uma estrutura minúscula. E aí tem um conceito, que é o conceito da produtividade. Quer dizer, o meu negócio é tão irrelevante, é tão merdinha, que quando chega o tsunami eu boio.
Entendeu? Aí vem aquela crise, pá, destrói tudo e eu saio boiando. Ai, cara, que eu tô boiando. Né? O dia que eu for um merdão pesado, eu vou afundar. Entendeu? Então, parece brincadeira, cara, mas é verdade. O que eu tenho assistido de gente quebrando toda vez, porque monta uma estrutura, aí tem 4 caras ajudando, tem um custo fixo gigantesco, que a hora que a crise bate, o que eu vou fazer, cara? Eu tenho que desmontar isso aqui. Eu morro. Eu não, cara. Eu sou tão merdinha que eu... Você boia. Eu boio. Não, e você tá falando, meu grande ídolo, Frank Zappa, cara, que é do nosso... É o grande. E ele tinha essa ideia chamava de projeto-objeto. Né? Então, o que ele fazia? Ele gravava tudo. Ele gravava o ensaio, gravava o show, gravava o telefonema que ele estava dando para não sei quem. Aí, quando ele ia fazer o disco, ele ia só juntando as coisas. Perfeito. Botava uma música que ele gravou na Suécia com um solo que ele gravou no Japão. Perfeito. E tudo se encaixava de uma maneira. Você fala, nossa, esse cara trabalha muito. Na verdade, ele estava fazendo o que você fez. Ele fazia, trabalhava. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E aí tem uma aproveitava. Mas tem uma inteligência aí que é o seguinte: o que ele faz? Cara, isso é um Lego. Um Lego. É um Lego. Ele pega e aí ele monta o Lego e ele é um puta do artista. Como as peças de Lego que ele tem são peças legais, ele é capaz de montar uma obra maravilhosa. Se o Lego for ruim, não sai nada. Exatamente. Entendeu? Que é um grande lance, que é alguma coisa que você falou lá atrás, eu tinha me lembrado, depois eu passei batido lá, né? Você vai lembrar também da referência. Glauber Rocha. Sim. Glauber Rocha. Cinema brasileiro, anos 60. Para fazer cinema nos anos 60, cara, custava um caminhão de dinheiro. Tinha que ter uma câmera que pesava um Volkswagen, cara. Era um negócio... Era impossível fazer. E, de repente, surgem câmeras de 16 milímetros. Que era uma câmera mais portátil. Ainda era um trambolim, mas era portátil. E aí aparece o 8 milímetros e o Glauber cata uma dessas e sai fazendo um cinema marginal maluco e solta uma frase que virou um mantra. Uma ideia uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Todo mundo, cara, porra, mas é genial. O que vai acontecer agora? Todo mundo vai fazer cinema, porque ficou acessível. Então, hoje em dia, com o negócio eu tenho aqui qualidade 4K. Eu consigo fazer um filme com isso aqui se eu quiser. Uma câmera na mão, todo mundo vai poder fazer. Só que é o seguinte, bicho, a câmera não tem importância nenhuma. O problema é a ideia na cabeça. A ideia na cabeça, exatamente. É o Frank Zappa. É a ideia na cabeça, cara. Entendeu? Se você não tiver a ideia na cabeça, pode montar a estrutura, faz o que quiser. Vai ser irrelevante. Isso gera até uma angústia, né? Porque são tantos meios que você tem. Sim. Você faz o que você quiser, mas o que eu falta vou jogar? tempo, falta organização, falta ideia mesmo, né? E aí bate na outra coisa que tá no livro aqui, que eu falo sempre no livro, né? Fala, cara, é muito fácil você fazer alguma coisa. Uma vez eu vi uma entrevista da Rita Lee. A Rita Lee falou o seguinte, cara, tem uma formulazinha para fazer um hit, fazer uma música que exploda. Pô, ela tem uma forma que você vai, o começo tem que ser assim, uma repetição assim, mas se fizer, tem toda a chance de virar um hit, de virar uma coisa. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero expressar a minha arte, cara. Né? Então, é muito fácil você montar essa estrutura aqui para fazer piadinha, para ficar nós dois falando merda, falar bobagem aqui, ou então vou fazer alguma coisa que respeite 3 regras. Primeira regra, sexo. Cara, bota uma bunda aí, é irresistível. Todo mundo vai correr para ver. Segunda coisa, violência. Bota sangueira, violência, todo mundo vai querer ver. Terceira coisa, gente em situação constrangedora. É o efeito cacetada do Faustão. Gente em situação constrangedora. Coisa que eu olho e fique constrangido. Sabe? Não é que eu goste, me constrange ver aquilo. E constrange tanto que todo mundo vê. E aí o algoritmo... 11 milhões de visualizações. Por quê? Porque é ruim. É tão feio e tão constrangedor que todo mundo vê. Qual é o mérito disso, cara? Que mérito tem? O que isso deixa pra frente? Qual é a raiz que tem? Cara? E isso vai mudar a vida de alguém. De quem? Isso volta àquela superficialidade que você falou, que há. Sim. Então é o cara muito rápido, vai, deu uma risadinha, legal, mas vamos pro próximo. Vem o próximo. Aí vira um monte de gente repetindo essa fórmula, da risadinha, né? Que não tem nada a ver com a risada que a gente aprendeu a fazer lá atrás. Quando você pega um Zé Vasconcelos, cara, e bota em cena, e bota em cena o Zé Vasconcelos, cara, bota em cena um cara desse, vê o cara em cena, lembra que esse cara fez aquilo nos anos 60, e aí traz os stand-uppers de hoje, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Você tá dizendo, você é velho, tá dizendo que era, não tô dizendo que era melhor, tô dizendo o seguinte, era muito difícil fazer aquilo. Se você não tem talento, cara,
Você não vai conseguir. Se você não tem talento, você não vai conseguir que de 50 anos depois que a tua banda termine, um cara faça um documentário de 6 horas e a humanidade fica chorando. Assistindo, chorando 50 anos depois. O que tem que ter? Cara, tem que ter muito talento. Que era o que acontecia naquela época. Não tem autotune corrigindo as cagadas que você faz. Cara, o cara vai cantar no gogó, cara. É um processo de seleção, né? Tinha que ter talento. Tinha que ter, meu. Caiu a barreira de entrada. Você não precisa ter mais talento, cara. Você precisa ser esquisito. Weird. Né? Se você é constrangedor, esquisito, come uma barata viva, cara. Vai ter 1 milhão vendo. Sabe? Pinta o cabelo, faz aquelas. Entra na barrinha de Nutella, faz aquelas merda toda. Todo mundo vai querer ver porque é muito esquisito, é muito estranho. O que sobra disso, cara? O que tem disso? Que impacto isso vai trazer? Como é que isso vai educar meu filho? Sabe? Como é que isso vai me educar para que eu esteja melhor? Depois de ver esse vídeo, eu estou melhor. Eu dei uma risadinha, tá legal, tá bom, mas a tua vida, você aprendeu alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Não melhorou, então você jogou fora 15 minutos da sua vida. Que é uma coisa que você vai aprender a dar valor. Eu e ele damos de montão, porque nós estamos no fim dela. Entendeu? Se você me convidar para gastar 15 minutos comigo, eu vou olhar e vou pensar 10 vezes. Vem cá. É o fenômeno da Netflix. Cara, eu fico 2 horas, eu não consigo ver um filme, porque eu tô procurando um filme que faça com que valha a pena eu gastar 1h30 da minha vida. É tão importante para mim que eu passo 1h30 procurando, não acho, gastei 1h30 e não consegui chegar lá. Entendeu? Porque essa minha vida, eu não tenho mais tempo, cara. Tá difícil, tem que valer a pena. Então eu não vou bater o dedo e gastar 15 minutos aqui vendo uma porcaria. Eu quero ver algo que preste. Que não preciso concordar com aquilo, até para me deixar puto. Um monte de besteira que, bom, fez você pensar, entendeu? Fez você contra-argumentar, então você cresceu. Você saiu daqui, valeu a pena, né? E acho que esse valor que tem a ver com aquela responsabilidade que eu falei logo atrás, lembra? Sim. Cara, consumir informação exige um trabalho. Sabe? Se você não lê, você não pode ver televisão, cara. Não é que não possa ver. Se você não lê, você não vai entender o que você está vendo na televisão. E vai estar submetido àquilo que você disse. Vai ser uma massa de manobra. Claro, cara. Vai aparecer um cara falando aquilo que ele sabe que vai te pegar. E ele vai chorar. Ele vai falar, ai, que emoção. Olha que pessoa. Cara, eu ia falar um palavrão, eu não vou falar, cara. Desculpa, eu fico puto aqui, mas esses caras estão usando técnicas, que é técnica de publicitária, para vender produto, cara. E estão aplicando isso na gente. Olha como eu sou Salvador, olha como eu sou lindo, olha como eu sei o caminho. Não sabe merda nenhuma. Mas ele sabe a técnica. Ou se ele não sabe, ele tem alguém trabalhando com ele e construindo um processo que você vai entrar, cara. E se você entrar, você dançou. Pausa. Aí entra uma coisa que nem Oeste. Né? Então, o que me atrai em ver Oeste? Eu chego na Oeste e falo o seguinte, muito bem, esses caras começaram dizendo quem são eles, de que janela eles estão vendo o mundo. Eles repetem todo dia, a nossa visão é enviesada por aqui, a gente é liberal, é conservador, nossa visão é assim, assim. Então, nós vamos... Então, eu falo, pô, legal, já é honesto, não estão querendo me vender gato por lebre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles não estão medo. Não tem medo de trazer o contraditório. Não tem problema nenhum, sabe? Não tem medo. Eu tenho certeza do mundo que se eu dizer pra você, olha, o Rui Costa Pimenta quer vir aqui, você vai falar, seja bem-vindo, cara. Sabe? O Zé Dirceu quer vir aqui, você vai falar, mas agora, venha. Não há problema nenhum. O espaço está aberto e isso vai acontecer. Isso me atrai, entendeu? Não é um ambiente trancado e fechado onde quem não é igual a gente não entra. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, porque isso me exercita também. Cara, pô, olha que legal. Os caras levaram alguém e estão contrapondo ideias. Eles não foram lá para se estapear. Foram para contrapor ideias. Então, espaços assim são muito raros. E essa ameaça de liberdade que nós estamos vendo agora aqui está indo exatamente contra isso. Tranque o espaço desse povo. Não deixe que pessoas que têm um pensamento diferente surjam. Isso empobrece o debate, cara. Claro. Isso não me deixa nem mesmo saber que existe outra janela onde eu posso ir dar uma olhada. E tira fora. E aí vai ficar um viés, é um lado só. Fica tudo pobre, cara. É triste, bicho. Triste, cara. Isso é importante. Luciano, qual é o seu próximo livro? Já está para sair? Já... Cara, um livro desse esgota a gente, né, bicho? Você sabe como é, né? E sendo independente, então, não vai acontecer nada. Vai vender... Esse aqui é um best-seller. Né? Esse livro aqui já é um best-seller. 500 exemplares. Vai vender quantos? Vai vender 600. Tá bom. Fim. E acabou. Mas você vai...
Meu, Não tem distribuição, não tá em lugar nenhum. mas tem digital também. Não, tem digital, mas se você entrar no merdadesmentiras.com.br, tá lá. Acabou a primeira edição, que é de capa mole, só tem capa dura agora. Mas eu vou Muito ver legal, se eu faço agora mais uma coisa. Mas merdadesmentiras.com.br tem a versão dele em e-book e tem a versão dele em papel. Eu só quero criar um pretexto para você voltar aqui, cara. Mas Eu quando falei vocês no quiserem, próximo livro, mas pode ser próximo podcast, o que você quiser. Isso é um aí. negócio que você sabe que é interessante, né, cara? Que o pessoal me pergunta. Mas, cara, se o livro não dá nada. Por que fazer? Por que você perde tempo com isso? Por que você gasta tempo, cara? Cara, custou dinheiro fazer. Por que você gasta? Eu falo, cara, porque isso aqui, o dia que eu for embora, ele fica. Esse é um legado, cara. Sabe, o dia que eu for embora, ele fica. Tem um monte de gente que tá me escrevendo e fala, cara, teu livro me ajudou a entender uma porrada de coisa. É por isso que eu faço livro. Não é para vender 350 mil e ficar rico com o livro. Ficar rico com o livro. Isso pode, né? Não é. Mas é uma espécie de instinto, né, cara? Fica o registro, cara. Fica o legado. Fica guardado. Eu também fico... Eu com essa história de livro digital, eu faço um atrás do outro, porque é por instinto, cara. Eu não consigo parar de fazer e ter novas ideias. Bom, Verdades e Mentiras está aqui, excelente. Né? Obrigado. Luciano, olha, muito obrigado, cara. A gente tem que parar uma hora, cara. Mas estava muito boa essa conversa. Vamos ver se a gente consegue fazer parte do grupo de sobreviventes aí que vai ajudar o Brasil a voltar pro trilho. Cara, eu não sei como falar isso, a voltar pro normal. Eu não sei se o normal não é isso, cara. Sabe? Eu não sei se quando eu olho na televisão à noite aquela putaria em Brasília, se aquilo não é o normal. Talvez seja o normal. Entendeu? Aquele monte de gente que está lá, que foram eleitos, foram para lá. Talvez isso é que me deixa triste. Será que aquilo é o máximo que nós conseguimos fazer, cara? Aquilo, a Câmara, do jeito que ela é, aquilo é o máximo que o brasileiro consegue fazer? Talvez seja. E se for? Cara, eu não tô... Mas é uma batalha diária, né, cara? Eu não tô contente com isso, eu não tô conformado com isso. Claro. Algo tem que ser feito, entendeu? E a gente viu nos últimos, de 2013 para cá, um monte de gente se levantando para dizer algo tem que ser feito. Teve cara que criou partido, teve cara que lançou livro, teve cara que lançou curso, teve cara que começou a fazer reuniões, eventos, criou produtora, teve um monte de coisa acontecendo. Revistas, tem um monte de gente se mexendo. Então nós temos que dar apoio para quem está fazendo coisa que preste, né, cara? Porque coisa que não presta, isso já tem. E tem apoio, tem suporte, tem propaganda, tem um monte de gente ajudando a porcaria. Né? Bom, obrigado, Luciano, mais uma vez. Obrigado ao Christian que veio aqui também. Obrigado pelo convite da Gumer. Obrigado, Luciano. Valeu, eu que agradeço. Muito mais legal, vezes. Cara, olha, grande conversa, cara. Vamos lá. A gente esticaria aqui. Vamos ter outra aí. Convidar eu tô de volta aí. Legal. Grande abraço. Falou. Assina o S. Tem que crescer, cara. Falou, pessoal. Roda a vinheta.